Bem-vindos a Let's Go Teachers. Esse é um novo quadro que nós estamos estreando aqui na Let's Go Teachers, que se chama Café Teacher. Então, tô te convidando aí para um cafezinho e espero que você entre nessa comigo. Hoje, o objetivo da nossa live é... Oi, Lucas, bem-vindo! O objetivo da live hoje é justamente tratar sobre o porquê que a Let's Go Teachers foi criada, se nós já tínhamos a Let's Idiomas, né? Qual é o objetivo dessa separação das páginas. Então, queria que vocês agradeço a presença de vocês, estarem aqui comigo para entenderem, para saberem um pouquinho mais do que é a proposta da Let's Go Teachers. Então, para quem não me conhece, bom, essa live vai ficar gravada, ok? E a intenção era transmiti-la também no YouTube. Infelizmente, o nosso canal ainda não foi liberado, né, para transmitir lives, demora algum tempinho, e eu achei que já tinha feito essa liberação, vou ser bem sincera com vocês, eu tinha feito na Let's Idiomas e não tinha feito na Let's Go Teachers, achei que estava tudo tranquilo, tudo pronto, e acabei me confundindo, coisas normais, né, de uma pessoa normal, enfim, peço desculpas, o próximo episódio certamente vai ser transmitido lá e aqui. Essa live vai ser gravada e vai ser colocada, vai ser disponibilizada também no YouTube. Então, para você que vai assistir gravada, seja muito bem-vindo. Aqui vamos falar sobre o porquê da Let's Go Teachers. Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Suelen Ferreira Heigert. Sou gaúcha, a primogênita de 3 filhas e... sou professora de espanhol e de português para estrangeiros, mestra em estudos linguísticos, sou sócia-diretora da Let's Idiomas e idealizadora da Let's Go Teachers. E, bom, eu queria então conversar hoje com vocês do porquê, e é isso que a gente vai fazer. Eu venho enrolando falar sobre isso, às vezes eu falo para vocês aqui, tem uma história por trás disso, logo mais eu conto e acaba passando, eu não falo. Então resolvi que hoje seria um bom dia para falar sobre a história que envolve eu trabalhar hoje com formação de professores, o meu propósito de vida e o porquê da Let's Go Teachers. Então, a formação de professores, gente, o trabalho com a formação de professores, ele surgiu numa época que foi bem delicada para mim. Vou voltar um pouquinho no tempo, tá bom? Para dividir essa história com vocês. Em 2010, eu me formei em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Santa Maria. E era uma época bastante feliz da vida, e eu estava me formando, estava cheia de planos, e trabalhava na época em uma escola privada, pela qual eu tenho um imenso carinho, e agradeço assim, muito a recepção que eu tive na escola, por parte da coordenação, dos professores, como me receberam, enfim, então, eu fiquei nessa escola de 2006 a 2010, que é essa época para a qual nós voltamos agora. E em 2010, eu, além de estar me formando, eu estava prestes a me casar. E estava com o meu casamento marcado para o dia 6 de fevereiro. E hoje é dia 6 de setembro. Dia 6 de fevereiro, então, eu ia me casar, já estava com o meu noivo há quase 2 anos e nós nos casaríamos. E o que era para ser assim uma super festa, todo mundo super feliz, reunido, família reunida, acabou se tornando um momento muito difícil na vida. O meu noivo, ele tinha asma, e ele sofreu no dia do casamento, eu vestida de noiva,
ele indo para a igreja, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. E por que voltar nisso, né? A minha história, mas a minha história, de alguma maneira, ela está totalmente conectada com os meus propósitos. Então, por isso que eu tô dividindo essa história com vocês. E ele não resistiu, acabou falecendo, e o que era para ser uma festa acabou virando uma tragédia, e foi muito difícil. Foi uma época super difícil, agora superada, graças a Deus, com muito apoio da minha família, com muito apoio dos meus amigos, e atualmente, né, com um novo relacionamento, de uma forma diferente, com uma pessoa incrível, mas naquela época foi muito difícil, foi bem difícil mesmo. E aí eu tive vontade de desistir de tudo. Eu tive vontade de desistir de mim. Se não fosse a minha mãe, as minhas irmãs, assim, eu não tinha ânimo para fazer as coisas, né? Tipo, coisas simples, escovar os dentes, os cabelos, enfim, tomar banho, essas coisas, se alimentar. Mas, passada essa situação, né, era um fato já e eu tinha que lidar com isso. A minha vontade foi desistir de tudo e eu tomei uma decisão que era que eu não ia voltar para a escola onde eu trabalhava, a escola privada onde eu trabalhava, e que eu ia trabalhar somente à distância. Eu já tinha passado em uma seleção da Universidade Federal de Santa Maria para ser monitora do curso de Letras Espanhol. E então eu tinha um trabalho que, claro, ia me enlouquecer, porque se eu ficasse em casa naquela situação, sem me cuidar, muito provavelmente eu ficaria em depressão, né? Mas aí surgiu um anjinho na minha vida, que infelizmente também não tá mais entre nós, uma colega, uma ex-colega de curso, chamada Ana Paula Cantarelli. Ela me ligou, ela era convidada do meu casamento, era minha amiga e tal, e depois de 1 mês e pouco do acontecido, ela me ligou e me disse assim: Suelen, tem uma coisa que você precisa fazer por você. Você precisa se inscrever num concurso que a Universidade Federal de Santa Maria abriu, e é um concurso para professor, né, substituto da universidade, para ser professor de didática e metodologia do ensino e supervisionar estágios. E eu disse: você tá louca, eu não tenho condições para isso, eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir aprovar nesse concurso, vai ser impossível. E eu não sei como é que eu faço para desativar os comentários nesse momento, só para eu conseguir visualizar melhor. Então, eu disse: eu não vou conseguir, é impossível, não vai dar certo. E ela: não, você vai conseguir. Eu disse: eu não tenho mestrado ainda, como é que eu vou trabalhar com isso? Mas aí ela me disse: olha, Suelen, eu não sei como, mas a Universidade Federal abriu uma seleção que não está pedindo mestrado, está pedindo experiência na área, e você tem essa experiência, então por que não se inscrever? E eu relutei um pouco e acabei me inscrevendo, convidando uma outra colega que atualmente trabalha comigo, também com formação de professores, ela trabalha, e me inscrevi no processo seletivo. Foi super difícil, mas a minha amiga Ana disse que estudaria comigo, que me acompanharia, e eu também estudei com a Graziele, e foi um recomeço para mim ali naquele momento. Eu não acreditava que eu iria passar, mas comecei a viver, né, a voltar para a vida e tal. E nessa situação eu acreditava que quem ia aprovar seria a minha amiga, a Graziele. E aí, não sei se vocês sabem, mas concurso público, quando você faz a prova, você faz uma prova e faz a prova didática, e também tem o seu currículo avaliado. E eu entreguei meu currículo Lattes, né, atualizado, e fui fazer a prova, e para a prova você sorteia um tema e faz esse sorteio. Bom, cada um tira um número, e eu fui a 7ª. E eram 7 candidatos, então eu era a última, né?
E eu fui a última, inclusive, a pegar o papelzinho, mas eu peguei o papelzinho justamente de um tema que eu amo falar até agora, e justamente metodologias de ensino de línguas. E eu fiquei feliz na época, porque era um tema que eu estava estudando e, assim, aquele tema falava para o meu coração, porque eu acreditava que era justamente a metodologia, a metodologia junto com o professor, os materiais elaborados que fazem a aula dar certo. E peguei aquele papel e fui para casa. Eu tinha 24 horas para elaborar a aula. E fui, a minha mãe me acompanhou, foi uma parceiraça, e eu elaborei a aula e fui apresentar essa aula. Era noite já. Não lembro de que dia era, eu lembro que era abril, eu acho. E, enfim, tava lá a banca me esperando para apresentação, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia. E entre eles está uma pessoa que eu quero muito bem até agora, que é a professora Vaima, e que trabalha com educação. Também estava o professor Marcos Fontana, e estava eu acho que era a professora Eliana, que acabou sendo minha orientadora depois de mestrado. E nesse momento eu cheguei, entrei na sala e eles estavam descontraídos ainda, rindo e tal, conversando. E eles me perguntaram se eu estava pronta e eu disse sim, eu só vou apresentar se vocês pararem de rir, porque senão não vou conseguir. Eu ainda cheguei botando banca com a banca, gente, e é verdade, pura verdade, juro por Deus. Fiz a prova e acabei aprovando. Bom, resumindo essa situação, essa foi a minha primeira experiência, e experiência que eu levo no coração de formação de professores. E foi o que mudou a minha vida. Foi o que recoloriu a minha vida, trabalhar com formação de professores. E aí eu comecei a pensar, né, por quê? Por que era tão diferente? Por que brilhavam os meus olhos toda vez que eu ia para a universidade e falava para aqueles futuros professores, né? Quando eu acompanhava os planejamentos de aula, quando eu ia até as escolas onde eles faziam os estágios e ficava orgulhosa do que eu estava vendo. Então eu comecei a ver que era como se eu conseguisse disseminar algo, a cor que eu via na educação mesmo, né? E pudesse, a partir de outras pessoas, recolorir, assim, a vida também. E foi muito, muito bom, muito positivo. Desde aí eu percebi que eu queria trabalhar com formação de outros profissionais da área e que a educação era muito importante para mim. E fiquei 2 anos trabalhando na Universidade Federal de Santa Maria no curso presencial, mas também fui aprovada para ser professora do ensino à distância da universidade. Fiquei 2 anos fazendo as duas coisas. Então, supervisionando estágios e trabalhando com didática e metodologia. E foi aí que eu descobri o meu porquê, e eu acho que Rubem Alves, ele ilustra muito bem, assim, o que eu sinto, que é fazer parte é como se a minha vida, quando eu estou junto com os professores, que eu sei que eles vão atuar e vão fazer a diferença na vida de outros alunos, é como se fosse um campo, mas um campo, sabe, daqueles que tem aquela flor do campo, aquela flor aquela flor branquinha que a gente assopra. E eu acho que Rubem Alves, ele descreveu muito bem isso, quando ele disse assim, eu vou citar Rubem Alves agora para vocês, que ele disse assim: veio-me a imagem daquela flor do campo, uma bola de sementes brancas, a gente dá um sopro e as sementes saem voando como se fossem paraquedas, para irem nascer lá longe, onde o vento as levou. E assim é para mim, né, o educador, assim como disse Rubem Alves, e é dele ainda essa parte que diz: assim é o educador, uma bola de sementes palavras, onde se encontra o sonho que ele deseja plantar. Então, é assim que eu vejo e é assim que eu me sinto trabalhando com formação de professores, e é por isso que a Let's
Idiomas não poderia caminhar junto com a Let's Go Teachers, porque a Let's Go Teachers é o que eu acredito que precisa ficar de trás da Let's Idiomas. O que precisa acontecer, claro, com os professores que formam a equipe da Let's Idiomas e também, por que não, com outros professores com os quais a gente trabalhe e que levem esses conhecimentos, não só entregues por mim, de jeito nenhum, compartilhados. Os conhecimentos aqui não são entregues, eles são compartilhados. A gente vivencia coisas juntos e é essa a pretensão, né, com os cursos, mini cursos que a gente está estruturando e em breve aparecerão aqui. Então é esse compartilhamento que não vai vir só da minha parte, vai vir da parte de outros colegas que também oferecerão cursos aqui na Let's Go Teachers. Além disso, né, ali foi o começo para mim, então trabalhei nesses 2 anos na universidade dessa forma e trabalhei também com o PIBID ainda dentro da universidade. Eu não sei se vocês sabem o que é o PIBID, mas é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E é um nome grande, né, mas ele prevê que o estudante em formação, né, o de licenciatura, que ele consiga ir para o contexto, né, de ensino. Então ele vai a campo e vai vivenciar aquilo, né, aquela situação, aquela realidade e vai propor algum tipo de trabalho nas instituições que tiverem um tipo de convênio com o PIBID. Eu coordenei o PIBID na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Letras Espanhol, juntamente com a professora Maria Tereza Nunes Marquesan, que é uma pessoa a quem eu admiro muito, foi a minha orientadora de mestrado, de graduação, quando eu tratei sobre motivação dos estudantes, e eu achei trabalhar com ela sempre foi fantástico. Com ela eu também trabalhei o ensino de línguas instrumental, que eu acho fantástico e que é isso que a gente está propondo agora no curso de inglês para pedagogos. Então, só dividindo com vocês essa minha experiência, que também foi dentro da universidade, e posteriormente eu trabalhei com a formação de professores do estado. Gente, que experiência! Que experiência! Deixa eu só colocar aqui para ativar os comentários. Foi assim incrível trabalhar com os professores do estado na implementação do que na época, em 2012, 2013, era uma inovação no Rio Grande do Sul. Vocês estão com seu cafezinho aí? Com uma aguinha também do lado? Então eu trabalhei na implementação do que era o ensino politécnico. Era algo diferente, era algo novo, uma proposta da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, e eu trabalhei nessa época em parceria com uma clínica interdisciplinar chamada Interage, que é coordenada pelo Marcelo e pelo Marcos. Agradeço a eles a oportunidade, que foi muito incrível. E a gente viajou a região toda de Santa Maria, né, as pequenas cidades que estavam ali em volta, apesar de Santa Maria ser uma cidade pequena, não é tão pequena assim. A gente viajou ali na região para dar formação a esses professores sobre politecnia e sobre o ensino através de projetos. A gente estava tentando fazer com que esse impacto não fosse tão forte para os professores, né, que não fosse assim na vertical, que fosse mais horizontal, que eles sentassem, discutissem como poderia funcionar em cada uma das instituições, né, porque cada uma tem as suas características e as suas necessidades. Então a gente olhava para os temas transversais, né, dos PCNs, e a partir dali os professores, eles viravam orientadores também das suas turmas, né, e eles conduziam as disciplinas, tinham que se comunicar com os projetos que estavam sendo desenvolvidos na escola. Foi fantástico, né? Eu trabalhei ali com planejamento de aula, com os PPPs, com a própria politecnia, com a
prática reflexiva, com os diários de aula. Todas essas questões nós trabalhamos com esses professores, foi muito, muito importante. E ver o resultado depois, o resultado das crianças participando desses projetos foi incrível também. E por fim, eu tive uma experiência ainda lá na minha terrinha, que foi trabalhar com o PEIF, com a professora Eliana Sturza, que comanda o Entre Línguas, que é um laboratório na Universidade Federal de Santa Maria. Ela trabalha com língua de fronteira, né? Ela trabalha então com os portunhóis e trabalhando com o programa de escolas interculturais de fronteira. Não sei se vocês conhecem, é fantástico. Infelizmente, nós não temos mais apoio do governo, mas foi incrível. Nós conseguimos visitar algumas escolas de cidades espelho. Não sei se vocês já ouviram esse conceito, mas são cidades fronteiriças que tem a sua cidade gêmea, né? Do outro lado do rio, às vezes, ou somente com uma rua que separa. E a gente trabalhou a importância da interculturalidade nesses lugares, né? Porque o portunhol ele já existe nesses lugares e são, como a gente conversa, são vários portunhóis. O portunhol, por exemplo, de São Borja não é o mesmo de Itaqui, que não é o mesmo de Uruguaiana, que não é o mesmo de Cacequi. Enfim, são diferentes. Mas olhar para esses professores, para as crenças que eles tinham, de que sabiam falar a língua do outro, e às vezes até menosprezando, sabe? Não por mal, mas por uma questão de formação mesmo. Infelizmente, eu sou da fronteira, né, de São Borja, com Santo Tomé, na Argentina, e a gente tem essa visão do outro como menos... como uma cidade menos desenvolvida, como uma língua, como se fosse São crenças, tá, gente? São crenças que precisam ser trabalhadas e era isso que a gente trabalhava no programa de escolas interculturais de fronteira. De que o espanhol é um português mal falado. São coisas que não são legais de ouvir, mas que são muito reais e que fazem toda a diferença na maneira como esses professores vão conduzir as aulas. E o que acontecia? A proposta era que os professores mudassem de sala de aula. Eles iam para a sala de aula da escola que fazia parceria com eles na Argentina, ou no nosso caso era a fronteira com a Argentina, né? Então eu tive o prazer de voltar para minha cidade e trabalhar com formação de professores na minha cidade, inclusive com uma das minhas professoras, a professora Martina, que foi minha aluna na formação. Foi muito incrível, mas assim, a proposta era que eles trocassem de sala de aula. Então, os professores brasileiros iriam para a Argentina e os argentinos viriam para o Brasil, né, para a cidade com a qual tinha o convênio, e para trabalhar o mesmo projeto que estava sendo trabalhado pela prof que conduz a aula, né, que é a prof responsável pela aula. Então, a Argentina vinha aqui para trabalhar o que a brasileira estava trabalhando já, dar continuidade, só que na língua espanhola. E a brasileira ia para lá para trabalhar em português. E é um trabalho de respeito à língua do outro, né, a ver o outro como com as suas especificidades, com a sua cultura, respeitando. Então foram muitas ações que foram feitas, inclusive, culturais, né, para proporcionar um contato com as tradições de cada um dos lugares. Foi super legal. Infelizmente, é um projeto que está meio esquecido pelo governo, assim como o espanhol nas escolas, né, que era lei, e acabou caindo por terra aí. Então a gente está com uma questão de uma pressão do FICA espanhol, né, para tentar conscientizar as pessoas de que é importante que os brasileiros tenham o ensino de espanhol nas escolas, justamente porque nós temos fronteira com 7 países hispanofalantes, o Brasil está isolado linguisticamente falando. Seria muito importante ter e respeitar, né, essa língua. Mas enfim, gente, foi uma super experiência com a minha orientadora de mestrado. Então, era ela que conduzia o PEIF na Universidade Federal de Santa Maria. E fora isso, quando eu abri a minha escola, que eu já comentei com vocês que eu tive uma escola lá no Rio Grande do Sul, né, que infelizmente não foi pra frente, porque foi bem na época da Boate Kiss.
a gente teve que fechar as portas antes de ter um problema financeiro mais grave. E estava demorando muito, toda a questão burocrática estava muito morosa e a gente acabou fechando as portas. Mas já quando eu abri a escola eu tinha duas opções, né? Ou eu foco somente no ensino, ou eu foco na ensino e formação. E adivinha, é óbvio que eu quis trabalhar com o ensino e também com a formação. Eu fui visitar os meus documentos da escola anterior, gente... Eu pensava muito como eu ainda penso, sabe? Metodologia aberta, que hoje só mudou de nome pós-método. A questão de verificar as necessidades e os interesses do aluno. Enfim, materiais que não se prendam somente ao livro didático. Todas essas turmas pequenas, enfim, todas essas questões que ainda estão na Let's Idiomas foram pensadas lá no intercâmbio, lá atrás. Então, é incrível, né? Como que a essência na gente permanece. Bom, e assim, claro, gente, se eu tivesse focado somente em mim, talvez, seria mais fácil, talvez, né? Me promover talvez o que eu faço e focar nos meus alunos e somente eu. Mas eu quis abrir isso, eu quis fazer parcerias e quis, porque eu acredito que assim é mais fácil disseminar o que você pensa e as coisas que você acredita como sendo as melhores para as pessoas e para a educação. Então, dessa forma, eu resolvi abrir tanto a escola, né, que eu poderia ter continuado numa carreira solo, digamos, aqui em São Paulo, quando eu vim pra cá, e eu decidi fazer o pelo mais difícil. Eu acabei vindo pra cá sem ser conhecida, né, então na minha cidade, uma cidade pequenininha, era muito mais fácil. Eu já tinha muitos anos de experiência, já tinha quase 10 anos de aula, e já era conhecida como professora de espanhol e como professora de português para estrangeiros, mas lá não tinha, digamos assim, tanta procura de português para estrangeiros. Estávamos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando eu vim para cá, então tudo mudou e a configuração mudou. Comecei a ter que bater de porta em porta, me apresentar, dizer quem eu era. Eu só posso ser grata, porque quando eu cheguei aqui eu escolhi, depois de algum tempo passado, né, dois meses, na angústia de não conseguir emprego e de repente ter que trabalhar em outra área que não fosse a minha, porque isso acontece, as pessoas falam pro seu bem, né? Por que você não tenta trabalhar em outra coisa? Porque o que eu sei fazer é isso, porque o que me encanta é isso, porque o que me move é o ensino, né? E aí eu fui bater em duas portas que eu pensei assim, poxa, essas são as escolas que eu quero trabalhar aqui. E eu fui chamada, então eu tenho que ser muito grata a essas duas instituições que me acolheram na época. Não são cursos assim mais comerciais, eram cursos que tinham uma proposta bem particular, assim, e não são conhecidos talvez em outros estados, em outras regiões, mas foi muito positivo. E depois disso eu comecei a abrir minha agenda como professora particular e comecei a ter meus horários preenchidos, e antes de que ficasse insustentável a questão de ter muitos alunos, um aluno meu, né, espanhol, me disse: por que você não abre a escola? E eu abri, convidei alguns professores que ainda estão comigo trabalhando. Sou muito feliz com eles, muito feliz com as parcerias que eu fiz. E logo em seguida, depois que as coisas se estruturaram com a Let's Idiomas, eu pensei, eu preciso voltar a trabalhar com algo que me faz brilhar os olhos, que é a formação de professores. E aí surgiu a Let's Go Teachers. Eu já disse para vocês que Let's Go, né, isso não era dessa maneira quando a Let's foi pensada. Na verdade, seria café com letras. E a gente fez uma abreviação aí, e o Z virou uma xícara. Não sei se vocês percebem, mas na nossa logo tem um Z, que é um formato de xícara. E isso na Let's Idiomas, justamente porque as minhas aulas sempre eram regadas a um bom cafezinho. E quando fui abrir a Let's Go Teachers, me veio a ideia assim de fazer a associação
do Let's com Let's Go, e aí Let's Go Teachers surgiu, né? Let's Go a gente já estava utilizando esse trocadilho lá na Let's, mas aí surgiu por aqui também. E bom, gente, acho que falei um pouquinho das coisas que eu acredito por aqui, o que vocês podem encontrar. Bom, lembrando que essa live é uma live inaugural, que é inaugural para o quadro Café Teacher, que é um lugar, esse quadro é um lugar onde eu vou receber, aqui na nossa casa, professores para falar de temas relacionados à educação e ao ensino de línguas, o que me dá muito prazer, né, de comunicar, que nós receberemos, então, pessoas que eu admiro muito aqui para conversar. E essa era a live inaugural e por isso eu quis falar para vocês do porquê. Por que a Let's Go Teachers existe? Por que eu não fiquei só com a Let's Idiomas? E, enfim, espero de alguma maneira ter também, com a minha história, motivado algumas pessoas para que elas vão atrás dos seus sonhos, para que elas encontrem o que move elas, porque certamente a formação de professores me salvou naquela situação específica que eu comentei com vocês no início da live, que foi uma situação muito difícil de ser superada. Atualmente, graças a Deus, é superada, mas para ver, né, como tudo na vida também tem um porquê. Eu tô compartilhando com vocês o meu porquê da Let's Go Teachers, mas certamente eu acredito muito em Deus, né, Deus também tinha um porquê para mim, e é isso, gente. Eu acho que consegui conversar um pouquinho, falar, expor o que é a nossa pretensão. Agora vocês conseguiram ver aí, acho que viram na nossa bio e no nosso feed que nós estamos com um curso de fins instrumentais, né? Um curso para fins específicos, que é um curso de inglês para pedagogos. E foi elaborado especialmente para pedagogos. A gente sentou, né, se reuniu nós, os professores, 4 professores especialistas em língua, e eu nos reunimos, e junto com a Patrícia Eigert, que é minha irmã, que tem 16 anos de pedagogia, e então começamos a rabiscar esse tal curso, levantar todas as crianças que estavam ali, quais eram as necessidades desses profissionais, quais são os temas de interesse desses profissionais, o que permeia a vida desse profissional, para poder montar um curso específico para pedagogos. E isso com base numa detecção minha, assim, de que não tinha pedagogos bilíngues, ou não o suficiente para dar conta do que o mercado estava pedindo, porque durante a pandemia eu tive muita procura de pais que estavam, assim, querendo ajuda para o homeschooling, ou então, enfim, para aula particular mesmo, de reforço, né, para os seus filhos, e eu não estava encontrando esses profissionais. Então eu disse, para que ficar dando murro, né, em ponta de faca, como a gente diz no sul, eu vou tentar formar esses profissionais e tentar também promover uma melhoria na educação de forma geral. E fiquei, tô muito feliz e muito confiante, porque eu sei que isso vai fazer a diferença na vida de muitos profissionais. Então, esse é só o primeiro curso, os próximos serão para professores de línguas, então aguardem aí. E é isso, gente, eu só quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada, e muito obrigada para quem nos assistirá também depois, porque essa live vai ficar gravada, como eu comentei, e é isso. Fiquem bem, uma ótima semana para vocês e até o nosso próximo Café Teacher, ok? Se precisarem de mim, por favor, podem mandar mensagens, querem fazer perguntas, podem fazer. Vamos dividir, vamos compartilhar, tô aqui para isso, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente!